Como sabem, pelo menos nos próximos tempos, não sei se a legislatura de Luís Montenegro chegará ao fim, creio que não, mas não teremos, à partida, debates à vista, sejam eles para eleições legislativas, sejam para outros tipos de eleições. Mas parece que temos um debate confirmado brevemente, no qual André Ventura vai participar. André Ventura e Pacheco Pereira, pelo menos a convite de Pacheco Pereira, vamos ver se ele concretiza o seu próprio convite, porque André Ventura já aceitou, convidou André Ventura para um debate sobre o pós-25 de Abril, porque ficou indignado com as declarações que André Ventura fez na sessão solene dos 50 anos da Constituição. Vamos ouvir o desafio de Pacheco Pereira e vamos ler a resposta de André Ventura, que foi muito célere na resposta e disse onde quiser, quando quiser. Vamos então ver e fazer uns comentários. Durante esses 40 anos, convém chamar a atenção a estas coisas. Houve, de facto, um atentado contra o Salazar e houve alguns assassinatos que são de responsabilidade do PCP. Mas agentes da PIDE, não. Informadores, sim. Pessoas que, de alguma maneira, foram acusadas de se passarem para o lado da PIDE, sim. Mas, mesmo assim, o número é escassíssimo. E é por isso que não me venham com esta história de apresentar, comparar os 48 anos da ditadura com os 50 anos da democracia e dizer que a democracia foi pior. E é por isso também que eu faço aqui um repto ao André Ventura, que é que organizemos um debate sobre estas coisas com as seguintes características. Duas eu acho fundamentais. Um debate dure pelo menos 1 hora. E a segunda é que cada afirmação que cada um de nós faça tem que ser documentada. Tem que ser documentada, porque não adianta estar a vir com coisas. Se eu disser que morreu este por causa daquilo, eu documento. Se eu disser que a violência nas colónias tem estas características, eu documento. Bom, mas isto pode ser feito. O debate pode perfeitamente ter estas características. O problema é que estas pessoas depois enfrentam determinados historiadores e determinados dados históricos e dizem não, mas esse eu não gosto. Como aconteceu, inclusive, no debate do doutor, sou professor José Hermano Saraiva, que na altura debateu com o Fernando Rosas, se não me falha a memória, e o professor José Hermano Saraiva fazia considerações históricas sobre o Estado Novo, dava determinados dados, falava sobre determinadas situações, e o Fernando Rosas não dizia de forma literal eu não gosto desses dados ou eu não gosto dessas fontes, mas dizia isso não são bem fontes credíveis, ou seja, depois descredibiliza-se a fonte quando não gostam de determinadas afirmações. Essa é a principal questão, mas acho que, enfim, não tenho nada contra esta configuração, parece-me uma boa configuração de um debate. Sobre a questão da comparação simbólica entre o que era antes do 25 de Abril e o pós-25 de Abril, é importante dar nota de uma coisa. Nós vemos que, em Portugal, há cada vez mais uma tendência para criminalizar o discurso. Isso ficou evidente em determinadas prisões políticas que tivemos recentemente, e eu falei sobre elas, mas até sobre este relatório anual de segurança interna, que neste momento está a ser produzido com uma maioria significativa à direita do Partido Socialista no Parlamento Português, que poderia ter dados muito mais detalhados, nomeadamente não só a questão da nacionalidade, mas que, do ponto de vista dos criminosos, quais é que adquiriram a nacionalidade, de onde é que vieram, o que é que estão cá a fazer, etc. Estes são alguns dados que poderiam ser levados em consideração e que são produzidos em alguns países da União Europeia, que não se chamam obrigatoriamente RASI, mas chamam-se alguma coisa semelhante. E o que é facto é que esses dados, são estatísticas, não têm que incentivar o que quer que seja e só incentivam na cabeça desta gente, e talvez seja por isso que não querem dados mais claros, porque talvez, no dia em que tiverem dados mais claros, se calhar vão ter que enfrentar consequências políticas coniventes com esses dados. O que nós vemos frequentemente é o seguinte: esta criminalização do discurso está a crescer na Europa. Uma das principais metas da Comissão Europeia, que, diga-se de passagem, bem sei que uma coisa é a Comissão Europeia, outra coisa é o Governo Nacional, mas os governos nacionais em Portugal foram coniventes com esta entrada de legislação promovida pela Comissão Europeia portanto, em vigor no território nacional, e um dos focos da Comissão Europeia atualmente, e está a procurar soluções políticas, leia-se formas de censurar discurso do ponto de vista legislativo, isso está a acontecer cada vez mais. Basta ver o exemplo do Reino Unido, e quando olhamos para o Reino Unido, e bem sei que já tiveram o Brexit e que não estamos propriamente a falar de países da União Europeia,
Mas vemos que há cada vez mais uma criminalização do discurso, vemos que a direção política da Comissão Europeia vai no sentido de criminalizar discurso e de tornar cada vez mais aquilo a que chamam incitamento ao ódio como um crime, como se palavrinhas fossem tão prejudiciais ou sequer prejudiciais de todo, como são agressões, violações, etc., como mostram inclusive alguns dados do RASI em Portugal, e isso é que deveria preocupar o Pacheco Pereira, e agora estão muito ofendidinhos com palavrinhas e então marca-se o debate. Não tenho nada contra, eu acho que vai ser um ótimo momento mediático e eu acho que o Pacheco Pereira vai ter a hora de fama que ele sonhou toda a vida. Não é que o Pacheco Pereira fosse um anónimo, mas que este debate lhe vai dar a sua horazinha de fama, ai que ninguém tenha dúvida nenhuma disso. E portanto, vamos ouvir o resto das configurações do debate que ele pretende e fazer mais uns comentários. E a mesma coisa espero que o André Ventura faça. Claro que havia uma outra regra que valorizava, eu termino já, que valorizava, no fundo, o debate, que era que não houvesse ataques pessoais. Mas eu aceitarei essa regra se o André Ventura aceitar igualmente esta regra. E, portanto, nessa altura, documentos e objetos. Eu trouxe este não vai ser usado hoje, mas isto é uma palmatória usada em Moçambique para os castigos corporais. A lei permitia que os indígenas, como se dizia, principalmente aqueles que não queriam pagar o imposto de palhota, aqueles que desrespeitavam as ordens, quer dos sobas, quer das autoridades, eram condenados a palmatoadas. Portanto, nós vamos ver estas coisas. Não há nada como discutir em concreto sobre estas matérias. Portanto, eu fico aqui o desafio para um debate que não precisa de ser agressivo, não precisa ser aos berros, tem duas condições. Cada um de nós diz o que entender e fundamenta o que entender, ou em documentos, ou em factos, ou em objetos, ou então, quando muito, em testemunhos que possam ser considerados credíveis. Portanto, eu espero a resposta rapidamente. Bom, e foi este o repto de Pacheco Pereira. Permitam-me só mostrar aqui a resposta de André Ventura, em que André Ventura publica a notícia. Pacheco Pereira desafia Ventura para um debate com duas condições, entre parênteses, em nome da verdade. E André Ventura, na descrição, escreve: ficaram todos incomodados nas televisões e nos jornais por ter dito que a extrema-esquerda levou a cabo perseguições, tortura e prisões políticas a seguir à Revolução e estão habituados a políticos fracos que não lhes fazem frente, que têm medo. Eu não tenho. Faremos esse debate quando e onde quiserem. E, portanto, André Ventura já deu a resposta positiva. Se Pacheco Pereira for avante com o desafio que faz a André Ventura, vamos ter um debate entre Pacheco Pereira e André Ventura sobre o pós-25 de Abril, digamos assim, e é importante levar em consideração só duas coisas antes de terminar o vídeo. Estas pessoas à esquerda ficam tendencialmente incomodadas com comentários e considerações que se façam do ponto de vista histórico e da história política portuguesa, porque há uma evidente tendência esquerdista e esquerdizante da história política portuguesa, e não só, desta ideia de que, à semelhança do que se passa noutros países, que os portugueses têm que pedir desculpa por existir, que a sua história foi uma autêntica tragédia, que os portugueses foram quase que os inventores da escravatura e que, portanto, têm que ser tratados como tal, quando nós sabemos que a escravatura tem milhares de anos, para dizer o mínimo. Foi um fenómeno que era comum, não era bom moralmente, não é isso que estou a dizer, mas que era comum, que era generalizado ao mundo inteiro e que, inclusive, em impérios como o Otomano tiveram escravos brancos, e isso nunca incomodou o Pacheco Pereira. Portanto, eu acho interessante que um mal praticado por toda a humanidade durante centenas e centenas de anos seja apontado aos europeus como se fosse sua invenção ou sequer sua primeira iniciativa. Nós sabemos perfeitamente que não foi o caso e, aliás, diga-se de passagem que se os europeus compravam escravos em África, alguém os vendia e, portanto, se alguém vendia escravos em África, não preciso de vos dizer quem é que foram estas pessoas. Inclusive, houve uma coisa giríssima numa televisão norte-americana, se não me falha a memória, em que uma senhora, creio que afeta ao movimento do Black Lives Matter, foi confrontada com o seu teste genético que dava nota de que Vossa Excelência era filha de donos de escravos. É verdade, parece quem diria que negros também tinham escravos. É verdade. Quem diria que eles os tinham vendido aos europeus, tirando todos os registros históricos que dão nota sobre o assunto e tirando inclusive cartas de líderes de tribos que enviavam cartas para, por exemplo, o Reino Unido, em que diziam: meus amigos,
não terminem com a escravatura, porque precisamos dela para dar continuidade às nossas economias. Portanto, os vossos compatriotas também queriam a escravatura. Não é moral, não estou a dizer nada disso, mas foi um fenómeno generalizado no mundo inteiro e não pode ser apontado como sendo singular da Europa. E, portanto, há aqui uma tendência para criar aqui os mitos da República, que hoje estão todos em decadência. Isto são um conjunto de pessoas habituadas ao domínio mediático e político e até da metapolítica, como diriam alguns autores, tanto de esquerda como de direita, há dos dois lados a usar esta terminologia, e esta ideia de que os mitos da República têm que continuar, mesmo que toda a gente esteja a reparar que eles estejam em decadência, e dizer, veja-se bem, que eram passados mandatos em branco no pós-25 de Abril para caçar fascistas, que era aquilo que vossas excelências entendessem, que houve asilados políticos, que houve prisões políticas, que houve confisco da propriedade privada que não foi consagrada logo na primeira Constituição, como sabem, e que houve uma tentativa clara do PCP de tornar isto uma ditadura ao estilo da antiga União Soviética e que não conseguiram porque não calhou. Veja-se bem, quem diria que dizer isto ofende Vossa Excelência. Vai ser um bom debate, aguardo para saber a data. Eu, se derem direto e se não houver problemas de direitos de autor, cá estarei para acompanhar esse debate. Não tenho dúvidas de que será interessante e parece-me uma boa altura. Estamos no mês de Abril e, portanto, pode ser que discutir o pós-25 de Abril no mês do 25 de Abril seja uma coisa interessante. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos que deixem o gosto e subscrevam. Têm as redes sociais, o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.